Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num documento antigo que, olha, mistura fé, política, liderança de um jeito fascinante. O capítulo 7 do livro de Esdras. É uma história incrível, né? Porque você tem ali um escriba religioso, um império todo-poderoso e um decreto que basicamente muda o destino de uma nação inteira. Exatamente. E as nossas fontes aqui são os comentários de duas bíblias de estudo, a Holman e a NAA, que ajudam a gente a entender o contexto por trás do texto, sabe? E a nossa missão aqui é desvendar essa trama. Quem era Esdras de verdade? Qual era o plano dele, né? Isso. E a grande questão, talvez a mais intrigante, por que o rei da Pérsia, o homem mais poderoso do mundo na época, abriria os cofres do império para financiar uma missão religiosa judaica? O que essa história de mais de 2.400 anos pode nos dizer sobre poder e fé? Vamos explorar justamente isso. A gente vai seguir os rastros desse decreto real para entender não só a jornada de um homem, mas também as motivações complexas, tanto as políticas quanto as espirituais, que estavam em jogo naquele momento histórico. Certo. Vamos começar pelo protagonista. O texto apresenta o Esdras de uma forma muito deliberada. Logo de cara, nos primeiros versículos, não é uma biografia, é uma genealogia. Sim, uma lista de nomes. Uma lista enorme de nomes, que vai de Esdras até Arão, o primeiríssimo sumo sacerdote de Israel. Isso parece ser uma declaração de intenções, né? Com certeza. No mundo antigo, a linhagem era tudo. Era o seu currículo, sua carta de apresentação. As notas das nossas fontes até indicam que essa lista não é, assim, necessariamente exaustiva. Não é completa. No nome acaba pai e filho. Ela é o que a gente chama de representativa. O objetivo não era a precisão genealógica, mas o simbolismo. Era como traçar uma linha direta e ininterrupta de Esdras até o topo da autoridade espiritual de Israel. Era para dizer, olha, este homem tem legitimidade. Entendi. Ele não é um aventureiro qualquer. Ele descende da mais alta autoridade sacerdotal que já existiu. Então essa genealogia é tipo selo de aprovação dele. Mas aí logo depois vem a profissão. Escriba versado na lei de Moisés. Quando eu leio escriba, a primeira imagem que me vem é, sei lá, um monge copista. Sim, alguém que só transcreve. Isso, mas aqui o sentido parece ser outro. Quase como um ministro da justiça da época, não é? Sua intuição está perfeita. A palavra escriba nesse contexto é muito, muito mais robusta. Esdras não era um mero amanuense. Ele era um erudito, um jurista, um teólogo. Alguém que não só conhecia a letra da lei. Ele a interpretava. Exato. Ele a interpretava e aplicava. O versículo 10 é a chave para entender a figura dele. Diz que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel. Buscar, cumprir e ensinar. É um ciclo completo. Exatamente. É um programa de vida, sabe? Primeiro, o estudo aprofundado, a pesquisa. Segundo, a aplicação pessoal, a integridade. Ele vivia o que ele pregava. Isso é fundamental. E terceiro, a educação pública. A transmissão desse conhecimento para a comunidade. Isso não é só uma descrição de trabalho. É a essência da identidade dele e a base de toda a missão que ele está prestes a liderar. E um propósito tão grande ia precisar de um patrocínio à altura. E é aí que a história dá uma virada assim surpreendente. Entra em cena o rei Artaxerxes, o governante do Império Persa, que decide bancar o projeto inteiro. Mas por quê? O que o rei da Pérsia ganhava com isso? Essa é a pergunta de 1 milhão de talentos de prata. E olha, antes mesmo da gente olhar para o decreto em si, é preciso entender a jornada. Certo. As fontes dizem que a viagem da Babilônia até Jerusalém durou 4 meses. 4 meses? Nossa, é muito tempo. Uma distância de quase 1.500 quilômetros atravessando desertos, territórios perigosos, cheios de bandidos, de inimigos políticos, e o texto faz questão de repetir várias vezes que eles chegaram em segurança por causa da mão bondosa do seu Deus sobre ele. Isso não é só um detalhe poético, então.
De jeito nenhum. É a tese central do livro. É a explicação teológica para o sucesso de uma empreitada que era logisticamente muito, muito arriscada. Isso. E o que torna o risco ainda maior é que, como a gente vai ver mais adiante no livro, ele se recusou a pedir uma escolta militar. Sério? Sim, ele fez uma declaração de fé pública, dizendo que o Deus dele protegeria. Então, essa jornada não era só um deslocamento, era um ato de fé em si. E é nesse contexto que o apoio do rei fica ainda mais espetacular. Vamos então ao decreto. A carta do rei, que as notas apontam ter sido escrita em aramaico, né, a língua oficial do império, é de cair o queixo. Não é um simples apoio moral. Não mesmo. Ele autoriza Esdras a recolher doações de ouro e prata e, como se não bastasse, libera uma fortuna do tesouro real. Os números são impressionantes. Até 100 talentos de prata, o que dá mais ou menos 3,4 toneladas do metal. 3,5 toneladas de prata. É muita coisa. E tem mais. 100 coros de trigo, que são dezenas de milhares de quilos. 100 baltos de vinho. 100 baltos de azeite. Um balto é mais de 20 litros. Então a gente está falando de mais de 2.000 litros de vinho. 2.000 litros de azeite. E sal sem limite. E sal sem limite. Uma das notas calcula que, somando tudo, o valor total em prata para o templo pode ter superado 350 talentos. É um volume de recursos colossal. Isso não é um toma aqui uma ajuda de custo, é um patrocínio estatal em larga escala. E isso nos traz de volta a pergunta: por quê? Qual era a lógica do Império Persa? E aqui a gente vê a genialidade da administração persa. Não era só tolerância religiosa, era uma verdadeira aula de soft power. Gostei disso. As notas explicam que era uma política persa padrão apoiar e financiar cultos e religiões locais nas suas províncias. Em vez de impor sua cultura, seus deuses, o que só geraria ressentimento e rebelião, eles faziam o oposto. Patrocinavam os templos e os sacerdotes locais. Exatamente. Ao fazer isso, Artaxerxes estava, na prática, comprando lealdade e estabilidade. Ele estava investindo na paz de uma fronteira estratégica do império dele. Faz todo sentido. Manter a província da Judéia, que ficava numa rota super importante para o Egito, pacífica e grata ao imperador, era uma jogada política muito inteligente. Extremamente inteligente. Artaxerxes não estava só sendo generoso. Ele estava garantindo que o povo judeu tivesse sua vida religiosa e cultural restaurada, o que os tornaria súditos mais felizes e, claro, menos propensos a se rebelar. O patrocínio era, no fundo, uma ferramenta de governança imperial. Exato. Ok, o dinheiro é impressionante, mas a autoridade que ele concede a Esdras é talvez ainda mais chocante. Muito além. Os versículos 25 e 26 são o centro do poder que foi concedido a Esdras. O rei o autoriza a nomear magistrados e juízes para governar todo o povo judeu na província da além do rio, ou seja, a oeste do Eufrates. E o mais maluco... Ele deveria julgar segundo a lei do seu Deus. Espere um pouco. Isso é inacreditável. É como se hoje, sei lá, o governo de um país laico decidisse que a lei canônica de uma religião teria força de lei federal para todos os seus adeptos, com polícia e tudo. É exatamente isso. O decreto dá a Esdras o poder de aplicar a lei judaica e reforça que ele também deve ensinar essa lei a quem não a conhece. E o mais importante, o decreto funde a lei de Deus com a lei do rei. E as punições? As mais severas possíveis, aplicadas pelo Estado persa. Morte, banimento, confisco de bens ou prisão. Basicamente, o Império Persa estava dizendo: a lei de Moisés, a partir de agora, é também a nossa lei para a comunidade judaica. E nós vamos garantir que ela seja cumprida com toda a nossa força. É uma fusão de poder secular e religioso que é de explodir a cabeça. E não para por aí, né? Não para. O versículo 24 dá isenção total de impostos, tributos e pedágios a todos que serviam no templo. Sacerdotes, levitas, cantores, porteiros. O que na prática era um enorme incentivo econômico e social. O que na prática era um enorme incentivo econômico e social. Claro. Isso tornava o serviço no templo uma carreira muito atraente e viável,
garantindo que a instituição religiosa tivesse o pessoal necessário para funcionar a todo vapor. Era um verdadeiro plano de estímulo para a reconstrução. Mas isso não era arriscado para o Império? Dar tanto poder, tanto dinheiro para um líder religioso de um povo subjugado, isso não poderia no futuro acabar incentivando uma rebelião em vez de garantir lealdade? É um risco calculado. Esse é o modelo persa de governo indireto, sabe? Em vez de impor a lei persa em cada detalhe da vida, eles cooptavam as elites locais. Ah, entendi a estratégia. Eles encontravam um líder respeitado pela comunidade, como Esdras, cujos objetivos, no caso, a ordem social baseada na lei, se alinhavam com os do império, estabilidade e paz, e então davam a esse líder o poder para governar. Esdras se tornou a autoridade máxima, com o selo e a força do império por trás dele. Ok, então Esdras recebe este decreto monumental. Dinheiro, recursos, um poder quase absoluto para implementar a lei religiosa. A reação lógica seria, sei lá, escrever uma carta de agradecimento para o rei e bajular um pouco. Mas não é isso que acontece. Não, a reação dele é completamente diferente. E é o clímax teológico do capítulo. Nos versículos 27 e 28, Esdras não se dirige ao rei. Ele se volta para Deus. Ele explode em louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor. Moveu o coração do rei. Essa frase muda tudo. Na perspectiva de Esdras, o protagonista da história não é Artaxerxes, com sua política externa pragmática. O rei é só um instrumento. Exatamente. Para Esdras e para o autor do livro, todo esse evento espetacular é uma manifestação da providência divina. Artaxerxes pode pensar que está executando uma política imperial brilhante, mas, na visão de Esdras, ele é uma peça no tabuleiro de Deus. A causa de tudo não é o imperador. A agência primária não é o imperador persa, mas o Deus de Israel, que tem o poder de inclinar o coração do rei mais poderoso da terra para cumprir seus próprios propósitos. O texto não nega a ação do rei, mas a recontextualiza completamente. Então, do ponto de vista de um historiador secular, a gente tem uma aula de administração imperial persa. Mas do ponto de vista de Esdras, temos um milagre, uma intervenção divina direta na história. Precisamente. E as duas interpretações coexistem no mesmo evento. Essa é a lente através da qual toda a narrativa deve ser lida. O capítulo termina com Esdras dizendo: "Assim me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim." Essa frase de novo. Essa frase, que aparece repetidas vezes, é a conclusão final dele. O sucesso da missão, a segurança na jornada, a generosidade do rei. Tudo, nada disso é sorte ou acaso político. Tudo é resultado direto do favor e da ação soberana de Deus. Resumindo, então, o que vimos aqui foi a história de um líder cuja autoridade foi construída sobre dois pilares: uma linhagem impecável e um conhecimento profundo da lei. Ele tinha uma missão muito clara de 3 partes: estudar, praticar e ensinar. E para cumprir essa missão, ele recebeu um apoio político e financeiro, sem precedentes de um império estrangeiro. E o mais fascinante é como esse ato, que pode ser perfeitamente explicado pela geopolítica da época, foi interpretado pelo próprio beneficiário não como um ato político, mas como uma intervenção divina direta. O que nos deixa com uma reflexão final, não é? O texto bíblico apresenta o decreto do rei como sendo inspirado por Deus. As notas históricas apontam para uma política externa persa extremamente pragmática. As duas coisas não são excludentes, mas dependem da perspectiva. Isso levanta uma questão que ecoa até hoje. Exato. Quando um ato de poder se torna um ato de fé, isso acontece só aos olhos de quem se beneficia dele? Isso nos força a pensar em como a gente interpreta as motivações, as nossas e as de quem está no poder nesse encontro complexo e, por vezes, tenso entre a política e a fé. A resposta, talvez, diga mais sobre nós e como vemos o mundo do que sobre o evento em si.